Olá, gente, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma aula de geografia para o 8º ano, dando continuidade ao assunto que nós estávamos falando sobre aspectos da América, do continente americano. Na aula passada, nós falamos sobre aspectos físicos, relevo, hidrografia, clima, vegetação. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco, de uma maneira bem breve, sobre a formação histórica, a população e a economia e o desenvolvimento da América. Lembrando que esses aspectos não são mais aspectos físicos, já são aspectos humanos, culturais, que já envolvem a interferência do ser humano na formação do espaço geográfico do continente americano, certo? Então, como são assuntos bem abrangentes, a gente vai tratar de maneira bem genérica, certo? De qualquer maneira, vocês podem, quando forem fazer atividade relacionada a esse assunto, que já foi enviado essa semana, lá tem dizendo as páginas que vocês podem usar para dar uma lida nesse assunto no livro de vocês e também acessar a internet para fazer pesquisa sobre isso. Aqui é só para a gente ter esse contato e para eu mostrar a maneira, de forma geral, breve, o assunto para vocês. Então, no primeiro momento, a geografia ela vai precisar entender um pouquinho de história para explicar como surgiu aquele espaço geográfico que nós estamos tratando, que no caso é o continente americano. Então, a geografia sempre se utiliza da história para poder dar esse pontapé inicial para entender como é que aquele espaço geográfico ele começou a ser formado, certo? Então, a história da América, da qual eu não vou me aprofundar muito, mas vou pegar só aquilo que importa em relação à formação do espaço geográfico americano, a história da América ela começa do ponto de vista eurocêntrico. O que é que significa essa palavra eurocêntrico? Século XIV e XV, a Europa era o centro do mundo, no sentido de economia, de população, de cultura. Então, a Europa, naquele momento, estava querendo expandir os seus horizontes econômicos e começou a investigar a existência de outros lugares na Terra da qual eles podiam usar e conhecer mais para benefício das suas próprias economias, dos seus próprios países. Então, quando a gente se fala dessa visão eurocêntrica, que a gente trata bem mais aprofundadamente no 9º ano, quando vai trabalhar a ideia de continente europeu, essa visão eurocêntrica era a visão predominante, porque todo o desenrolar da história desse período, ela tem como principal palco o continente europeu. Então, por que eu digo que a história da América começou do ponto de vista eurocêntrico? Porque a América foi, vamos dizer assim, usando sempre umas aspas, foi descoberto, foi achado pelos países europeus. Então, a gente conhece a história da América através da história que o europeu conta para a gente. E também a questão da colonização, da influência cultural, que a América, inclusive o nome América foi dado também tem origem europeia, mas todo o desenrolar desse primeiro relance histórico do surgimento do continente americano tem essa visão eurocêntrica como base, certo? Depois, com o desenrolar dos séculos XVII, XVIII, foi que o continente americano começou a ganhar sua autonomia cultural, econômica, né? Enfim, foi construindo uma história mais separada dessa visão eurocêntrica. E essa visão eurocêntrica veio com a chegada dos primeiros navegantes à região, aí precisamente no século XV. Só que aqui na América não existia, já existia, aliás, povos que habitavam, o que a gente chama de povos nativos. Então, vocês devem bem saber que é uma história vista na escola desde
de quando nós somos pequenos, de que os europeus chegaram nas terras americanas e já existiam pessoas morando aqui, o que usualmente se chamam todos de índios. Só que no caso da América, não existia só índios, porque esse nome índio foi dado quando o europeu desembarcou na costa, no litoral da América, seja ele no litoral da América do Norte, ou América do Sul, ou na América Central, porque quando os navegadores europeus saíram para navegar, encontrar novas terras, novos horizontes para eles fora da Europa, eles tinham na ideia de que eles estavam caminhando, navegando, aliás, para as Índias. Só que, de uma maneira ou de outra, eles acabaram que indo do lado oposto do que hoje é o país chamado Índia, que é onde eles realmente tinham os planos de ir. Como a situação ainda era muito precária e tudo era muito novo no século XV sobre navegação, instrumentos de navegação, a precariedade dos primeiros mapas, né, dos instrumentos de auxílio à navegação como bússola, binóculo, a falta de conhecimento dos oceanos, na questão da navegação, tempestades, muitas coisas assim que complicavam, eles acabavam que não tomando a rota necessariamente para chegar onde eles supunham que existia o lugar. Então, eles ouviram muito falar das Índias, por ser um país rico em pessoas e também de especiarias, de recursos. Então, eles saíram em direção a essa lenda que eles tinham sobre as Índias. E ao esbarrar com o continente que eles acabaram de achar, que posteriormente foi chamado de América, eles haviam pensado, diz a história, que eles tinham chegado nessas Índias. E aí, para eles, as Índias e quem morava já, os povos nativos que moravam nas Índias, tinham que ter um nome segundo a sua terra natal. Então, assim como quem nasce na Europa é europeu, então quem nasce nas Índias é índio, Índia. Então, quando eles embarcaram e viram aquelas pessoas que eles já provavelmente sabiam que iam encontrar, pessoas nesse continente que eles achavam que eram as Índias, então eles logo batizaram eles como índios. Só que, se você depois for dar uma estudada, você vai perceber que os indígenas, eles são mais da região do litoral. Você vai ter tribos indígenas também nas florestas, na Amazônia, no caso aqui do Brasil, mas naquele tempo eles se concentravam muito na região próxima ao litoral, que foi a região aonde desembarcou os europeus. Mas também nas grandes altitudes ou nas regiões mais interioranas da América, existiam outros povos, além disso, muito mais desenvolvidos do que eles podiam imaginar, como no caso dos astecas, dos maias, dos incas e outros tantos povos que já não eram tão primitivos quanto aqueles índios que eles encontraram na região litorânea, mas já tinham uma ciência mais desenvolvida, né? Já eram estudiosos, já tinham uma cultura desenvolvida, uma forma de conhecer o mundo um pouco diferente dos europeus, mas muito mais avançada do que eles podiam imaginar que eram aqueles povos que moravam e que habitavam no continente americano. Mas o fato é que quando o europeu desembarcou na América, já haviam povos que habitavam aqui, inclusive esses povos já tinham uma origem bastante antiga, certo? Dentro da América. Que para eles, no caso, não tinha esse nome América, porque quem batizou de América foi o europeu. Em 1492, né, finalzinho do século XV, a América recebeu o navegador e a sua tropa, o Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo
achando esse novo continente, o chamou de Novo Mundo, certo? Porque era completamente diferente do que ele via na Europa. Não só as pessoas que moravam no continente europeu, que habitavam os povos nativos, mas a natureza exuberante que existia, o clima completamente diferente do clima europeu, como nós sabemos. Então ele achou que tinha encontrado um mundo diferente do mundo que ele conhecia. Em 1504, já no início do século XVI, também chegou o navegador oriundo da Espanha chamado Américo Vespúcio. E aí é que entra a história do batismo do continente, porque o continente americano foi nomeado América em homenagem a Américo Vespúcio, certo? Que nomeou essas novas terras do continente. Então, o fato é que a intenção do colonizador era se relacionar com aquele território dominado, e o principal foco da qual eles chegavam nesses lugares que eles, depois lá na frente, no final do século XV, XVI, eles vão conhecer a parte contrária, que é a Oceania do mundo, e vão chamar de Novíssimo Mundo, certo? Então, a intenção era conhecer e se relacionar com esses novos territórios, mas o que predominava como objetivo principal era sempre os lucros que os colonizadores achavam que ia ter usufruindo das pessoas e dos recursos naturais que encontravam nessas novas terras. E aí, a principal foco era a exploração e acabavam que escravizando os povos nativos que existiam nesses lugares, tanto que a população maia, asteca, inca, ela foi totalmente dizimada, foi totalmente tirada do seu local. Hoje em dia você vai ver regiões da América que vai ter só os restos das cidades e dos povoados, e algumas pessoas que herdaram a cultura desses povos porque eles foram totalmente sucumbidos pela colonização europeia. E o trabalho escravo daqueles que resistiram, como resistiram durante muito tempo os indígenas, que foram escravizados para atender essa exploração europeia nas Américas. E quando não havia mais povos nativos suficiente para que o colonizador explorasse e usasse como trabalho precário e escravo, ele começou a trazer essa mão de obra escrava de outro continente, que é o continente africano, certo? Como vocês bem sabem a respeito da escravidão que ocorreu aqui no Brasil. E não só no Brasil, mas na maioria dos países americanos. Então, esse foi um pouco da história. Como aconteceu esse povoamento? Na aula que eu falei sobre América Anglo-Saxônica, América Latina, eu já tinha até atentado para essas nomenclaturas de colonização de povoamento e colonização de exploração, que foram os dois tipos de colonização que aconteceram na América. Então, o povoamento inicialmente, propriamente dito, das pessoas irem morar e não apenas vir explorar e depois ir embora, levarem recurso natural como forma mercantil para a Europa, mas no que eu falo, a questão do povoamento em si, de as pessoas saírem da Europa e virem morar e estabelecer uma vida no continente americano. Aconteceu inicialmente na América do Norte, formando pequenas cidades que tentavam manter aquela organização econômica e social aos moldes da Europa, certo? Então, a Europa sempre estava ali no comando e principalmente a Inglaterra, como a gente falou, os anglo-saxões que vieram, a Inglaterra veio para a América do Norte, colonizou a região onde hoje nós chamamos de Estados Unidos e uma parte do Canadá. As pessoas que vieram os ingleses, especialmente, que vieram para cá, para a América, e eles vieram se estabelecer. Claro, quando eles se estabeleciam aqui, fixavam moradia fixa aqui, eles começavam a organizar a economia e socialmente aquela região. Como eles eram europeus, eles moldavam aquele território de acordo com a cultura que eles estavam herdando, certo? Então, você vai ver aí nesse mapa que eu coloquei,
por exemplo, aí o litoral leste dos Estados Unidos. O primeiro tipo de colonização, a mais famosa que aconteceu, de povoamento, aconteceu nessa região dos Estados Unidos, quando foi criado as 13 colônias inglesas. Ou seja, era um território na América, mas subordinado à Inglaterra, um país europeu. Então, as 13 colônias é um exemplo de colonização de povoamento, certo? Então, as pessoas vinham e dividiam o território, como vocês estão vendo aí, em 13 colônias: Nova York, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, sendo que alguns desses estados, dessas divisões ainda persistem até hoje, formando os estados estadunidenses, mas primeiro se fixou esse tipo de povoamento para garantir a posse da terra. Já na América Central e América do Sul, que lá nas aulas passadas eu falei que era a América Latina, né, formado pelo México, América Central e a América do Sul, formando a América Latina, a colonização aconteceu de maneira diferente, pelo menos inicialmente, porque o único objetivo dos europeus, principalmente portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, quando vieram, acharam a América Central e do Sul, era apenas o objetivo de explorar, ou seja, eles não vieram fixar sua moradia na parte sul da América. Eles vieram, escravizavam, tinham a mão de obra, exploravam os recursos naturais, botavam nos navios e voltavam para a Europa, né? Interessante porque se você for ver no mapa, a América ela tem essa facilidade de contato com a Europa porque elas dividem, é só atravessar o Oceano Atlântico, certo? Então, naquela época se colocava os recursos naturais extraídos que não tinham na Europa e eram novidades para eles, botavam, enchiam os navios na América e levavam para a Europa. Então, o objetivo naquela época era apenas explorar os recursos naturais através da agricultura e usando a mão de obra escrava, certo? Então, não tinha esse ideal de povoar a América Latina, apenas de extrair o que ela tinha. Tanto que hoje nós temos resultados disso, dessas décadas iniciais de exploração, como a redução da Mata Atlântica em 94% do seu tamanho, a ocupação exacerbada do litoral, pela exploração da cana-de-açúcar e outros elementos que não eram possíveis achar com abundância na Europa e eles acabavam que usando o território do clima, do solo muito rico e a temperatura muito agradável para fazer sua agricultura aqui no território da América Latina e levar praticamente gratuitamente, porque eles não gastavam mesmo só com transporte, para os seus países europeus. Então, resumindo essa parte, toda a população do sul da América, toda a produção do sul da América era voltada para exportação, enquanto o que se produzia e as pessoas que viviam na parte norte da América, elas se voltavam para o desenvolvimento interno. Então, aí vai gerar lá na frente, que a gente vai falar, essa diferença de desenvolvimento entre a América do Norte e a América Latina, que a gente vai esmiuçar quando for falar de economia. Então, no Brasil especificamente, durante esse período pré-colonial, a gente vai observar bem como aconteceu. Então, gente, eu tive que dar uma pausa aqui para poder atender o portão, mas continuando. Mas especificamente no Brasil, a gente vai ver essa colonização de uma maneira mais de perto, né? Porque a gente conhece, sempre tende a conhecer mais a história do nosso espaço, do nosso território. Então, no Brasil, durante esse período pré-colonial e colonial, o nosso país ele foi uma colônia definitivamente de exploração. Né? Tanto que eu coloquei essa imagem aí da forma como eram os mapas antigamente, aí só a título de enfatizar que o litoral tinha mão de obra, aí você vê aí os índios, né, de cor parda, trabalhando de maneira a retirar a natureza os recursos naturais, principalmente aí no caso
a retirada do pau-brasil, que era uma árvore que fornecia uma coloração avermelhada que servia para atingir tecidos e que foi achado pelos europeus como uma forma econômica de usar essa árvore para adquirir essa coloração tão exótica que eles acharam para levar para o continente europeu. Então, a destruição da Mata Atlântica, que cobria todo o litoral do Brasil e que era riquíssima desse tipo de árvore, pau-brasil, né? Foi sendo devastada e esse pau-brasil foi usado de matéria-prima. E depois, quando não tinha mais o que retirar, usaram essa mesma porção do território que foi devastada para plantar a cana-de-açúcar, sendo que a cana-de-açúcar, como eu falei, os europeus, no caso os portugueses, né, que foram os nossos principais colonizadores, eles usavam o litoral brasileiro como uma espécie de quintal deles, porque eles plantavam o que o clima da Europa não proporcionava, como por exemplo a cana-de-açúcar, onde se faz o álcool, onde se faz combustível. Naquela época não tinha o combustível ainda, mas principalmente o açúcar refinado, aquele açúcar para adoçar alimentos europeus. Eles plantavam no litoral nordestino, principalmente, e brasileiro, e levavam o produto dessa plantação para a Europa para comercializar. Então, no caso da cana-de-açúcar, que foi a primeira plantação usada, e até de grande extensão, né? Como eu coloquei aí, no caso da cana-de-açúcar, o sistema elaborado foi o de plantation. O que é uma plantation? São grandes latifúndios, ou seja, grandes hectares de terra que vão ser dedicadas apenas para o cultivo de um tipo de produto. Né? No caso inicial, cana-de-açúcar, mas você pode ter latifúndio tendo uma plantação de um produto só, como soja, milho, feijão, etc. Então, o latifúndio é uma grande extensão de terra que é usada para a plantação de um único produto, né? A gente chama isso de monocultura, e que na época usava a mão de obra escrava como forma de fazer o plantio e a colheita desse cultivo. Então, o uso da mão de obra escrava, principalmente depois da chegada dos africanos, era a principal fonte de lucro absoluto da metrópole, que no caso Portugal. Então, Portugal, nos primeiros anos, vamos dizer assim, na primeira década de descobrimento da América, se beneficiou muito disso, do que o território brasileiro tinha a oferecer, naturalmente, depois usava o solo, a terra brasileira, para fazer uma plantação daquilo que eles bem entendessem para comercializar. Voltando para o tema da população americana, a gente também vai ter alguns fatos importantes, como por exemplo, vocês perceberam que colonização pelos povos da Europa, com a mistura dos povos que já existiam na América. Então, quando você tem um encontro de culturas diferentes, de pessoas que têm uma etnia e uma cultura diferente, e elas decidem se relacionar para gerar novas pessoas, nós vamos chamar isso de miscigenação. Então, no caso da América, houve uma intensa miscigenação, uma intensa mistura de culturas. E isso trouxe depois, como se misturou as culturas, a diversidade cultural do Brasil aumentou. Antes do colonizador europeu chegar, você tinha os povos nativos, mas cada um tinha o seu território. Então, eles não se misturavam. Os incas ficavam num lugar, os maias no outro, os indígenas da parte norte do continente ficavam no seu lugar, tinham até certas rivalidades, mas eles tinham seus territórios muito bem demarcados. Quando houve essa colonização europeia, essa mistura de culturas e de biologia também, vamos dizer assim, se intensificou e foi incentivada. Então, é interessante perguntar quem somos nós, os americanos?
né? Porque nós americanos surgimos como um novo povo daquele novo mundo. Não existia americanos antes, certo? Existiam povos nativos de um território que cada um entendia chamar ou usar ou viver da maneira como entendiam. Quando o europeu chega para dominar, o termo certo é esse, para dominar o território, ele vai batizar de América e naturalmente vai criar um novo tipo de população, um novo tipo de cultura, que vai ser a cultura americana. Então nós somos americanos. Mas os americanos é a mistura do branco europeu, dos pretos africanos, dos indígenas que existiam aqui. E depois vieram outras pessoas oriundas de outros continentes. A Ásia, outros países da Europa vieram também e se estabeleceram em alguma parte da América. Então nós somos um povo misturado. Então o povo americano tem essa característica. Eles não têm uma origem comum, não tem uma origem cultural só. E tem várias origens culturais que, ao longo do tempo, foram se associando e criando uma diversidade cultural que é característica dos países americanos. Aí, só para ressaltar que o que são os povos pré-colombianos? São aqueles que já ocupavam as Américas antes da descoberta, né, do continente pelo Cristóvão Colombo. Então, você vai ver muita referência aos povos pré-colombianos, se referindo aos índios, aos astecas, maias, incas e outros muitos povos que eu não sei decorar o nome, porque alguns têm um nome muito complicado, mas todos eles existiam antes de Colombo chegar, por isso o nome pré-colombiano. E ao longo do tempo, né, desde o século XV até os dias atuais, a distribuição da população da América ela tem se tornado bastante desigual. E o que é que significa isso? Se você olhar o mapa de ocupação da América, você vai ver que a grande quantidade de pessoas está mais concentrada em regiões que são próximas aos litorais, né? E litorais que tenham uma facilidade de acesso, porque no caso do continente americano, se você já prestou atenção nos mapas que já foram mostrados, ele é circundado por 2 oceanos. Do lado leste, do lado direito, que se olha o mapa, você tem o Oceano Atlântico, e do lado esquerdo você tem o Oceano Pacífico. Só que existe uma certa dificuldade de acesso ao Oceano Pacífico, porque a gente viu na aula sobre relevo que o lado oeste do continente americano ele é ocupado por elevadas altitudes. Então você tem ali as montanhas rochosas, e você tem a cordilheira dos Andes, que vão formar um muro, onde vai dificultar o acesso da população para o Oceano Pacífico. Já do outro lado, o lado do Oceano Atlântico, já existe um relevo muito mais próximo ao nível do mar, onde se desenvolveu e se distribuiu a maior parte da população americana. Então, essa distribuição da população na América de forma desigual é devido, principalmente, das características climáticas e do relevo, certo? Então, a costa leste é mais povoada, onde se concentram as indústrias, o comércio, a população morando, residindo, desenvolvendo sua vida, porque tem um relevo plano. Então, são regiões que são mais densamente povoadas, certo? Enquanto a parte mais interior, indo para a direção do Oceano Pacífico, ao lado oeste, é habitada, mas não é tão habitada quanto a região leste, como eu acabei de falar para vocês. A economia americana, ela também vai se apresentar de maneira muito diversa, mas também de uma maneira muito fácil de fazer uma separação. Então, eu coloquei no primeiro momento, falar um pouco da economia da parte norte do continente americano, que é mais focada nos países anglo-saxões, Estados Unidos e Canadá, que apresentam uma economia muito avançada e muito industrializada. E já a parte da América Latina, que é a maior parte da América, ela vai permanecer numa situação mais atrasada, né? E isso de uma forma ou de outra
é muito herdada daquela colonização de povoamento e exploração que eu falei para vocês. Os Estados Unidos e o Canadá tiveram a sua história marcada não pela exploração propriamente dita, mas primeiro pela fixação de pessoas que estabeleceram uma cultura europeia no novo lugar que eles estavam morando. Então, eles saíram na frente nessa questão de organizar as coisas, desenvolver as coisas. Então, enquanto a América Latina estava sendo explorada e não ocupada durante um século, né, o primeiro século, das primeiras décadas do século, depois do século XV, já os Estados Unidos e o Canadá já estavam desenvolvendo, estabelecendo cidades, delimitando espaços e tiveram essa largada mais à frente na questão do desenvolvimento. Então, a América Latina ela vai permanecer no estado de subdesenvolver durante muito tempo e uma dependência comercial e financeira. Então, tendo em vista esse segundo ponto que eu coloquei aí, que o nosso continente, a América, ele é excepcionalmente rico em fontes de energia e de recursos e minerais. Então, é um continente que fornece muitos fatores de desenvolvimento, né? Fatores naturais de desenvolvimento principalmente. Então, aí no lado que eu coloquei na figura, os 3 países da América do Norte, mas você veja que só 2 são considerados grandes economias, como no caso do Canadá, que apresenta um dos maiores indicadores socioeconômicos do mundo, né? E o que é que significa isso? As pessoas é uma forma de medir como as pessoas vivem, se elas vivem bem, mediano ou vivem muito mal. Então, o Canadá ele é muito apresentado como um lugar onde as pessoas conseguem viver bem, onde a economia sempre está ali na estabilidade, não tem grandes problemas. Então, o foco principal do Canadá é o comércio, o turismo, o transporte, a energia e a prestação de serviços, onde a sua produção é mais voltada. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo em PIB, certo? Do mundo inteiro, imagine da América. Então, é onde a moeda é a moeda modelo para os outros países, certo? Tem a questão do desenvolvimento, pela quantidade de dinheiro e de produção que tem, principalmente aí que eu coloquei em azul, nas áreas da indústria, da tecnologia, das finanças, da agricultura, da mineração e do turismo. Então, são as duas potências americanas, Canadá e Estados Unidos. Já entrando na América Latina, começando aí pelo um dos maiores, né, o México, que apesar de estar na América do Norte, pelo seu desenvolvimento cultural e econômico, ele é contado junto com os países latino-americanos. Então, enquanto os dois de cima, Canadá e Estados Unidos, ocupam a primeira e a segunda colocação em níveis de socioeconômico do mundo, o México já ocupa a 13ª maior economia em relação à produção de riquezas, que é o PIB, ficando, mas na América ele fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, que são mais economicamente falando e maiores também. Já aí eu coloquei aí o América de maneira geral. Eu gosto sempre de estabelecer conexão com as cores para vocês espacializarem o território e ver como é que ele é organizado. Então, você tem a parte laranja, os países que são de economia desenvolvida, né? Como eu falei anteriormente, Canadá e Estados Unidos. Esses países que estão pintados de verde, um deles é o Brasil, apresenta hoje uma economia chamada emergente, ou seja, eles não são mais tidos como pobres, subdesenvolvidos, dependentes. Eles já estão num caminho intermediário ao desenvolvimento, porque já não dependem tanto de nações poderosas para gerenciar a sua autonomia. Esses países pintados de rosa, tom de rosa, são as economias americanas à base de extração mineral. Então, você vai ter o Chile, Bolívia, Equador, Peru, as Guianas, a Suriname. São países que a sua economia é muito dependente da base mineral, da extração de minério. E esses poucos países que estão pintados de marrom, né, como no caso a Venezuela, grande parte da América Central,
Uruguai, Paraguai, são economias baseadas na agropecuária, isso é a sua principal base de economia, certo? Onde gera o maior número de riqueza para aquele país. Então você percebe que a economia dos países da América ela é bem diversa, bem diferente, apesar de ser um continente só. Mas devido ao seu histórico, por isso que é importante estudar a origem que a história conta, para você entender o processo que leva às condições que nós temos atualmente. E para terminar, como nós somos brasileiros integrantes da América Latina, falar um pouco da questão dos nossos vizinhos e do nosso próprio país. Então, de um modo geral, a nossa economia está sendo considerada hoje em desenvolvimento, certo? Pois grande parte da população ela trabalha no setor primário, mas também já está migrando para os setores terciários, que é o comércio e serviços. Somente alguns países apresentam significativas parcelas da população economicamente ativa no setor secundário, que é o setor secundário, é voltado à industrialização. Mas o que torna mesmo o país hoje em progresso no seu desenvolvimento é o setor terciário, que é o que tem mais crescido nos países latino-americanos. E o que é o setor terciário? É a venda, o comércio e a prestação de serviços, que é o que faz, é o que tem contato direto com o dinheiro, porque é onde o consumidor vai lá e compra o produto vindo do setor primário e vindo do setor secundário, e onde oferta o maior número de produtos, aumentando assim a quantidade de oferta desse setor, certo? Então você vai ver aí, e um caso muito bem emblemático dessa parceria que tenta se fazer entre os países em desenvolvimento com os países ainda que são ainda considerados subdesenvolvidos, é a questão da criação do Mercosul, que é uma área de livre comércio entre esses países que estão na América do Sul. Então você vai ver aí os países que estão em azul mais forte, como é o caso do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e da Venezuela, que fazem parte, são os países fundadores do Mercosul. E os outros vizinhos, né, do nosso país, eles se associam, se beneficiam parcialmente desse Mercosul, né? Ora mostrando interesses de aderir completamente ao bloco econômico ou mostrando um certo distanciamento ou não envolvimento, certo? Então, como eu falei para vocês no início, aqui é só um panorama geral. Vocês sentirem necessidade, aprofundem o assunto, que na próxima aula a gente continua falando sobre aspectos da América, certo? Abraço.